Olá a todos, eu sou o Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável. E esse é o nosso programa Pompa, porque o mundo precisa de água. E hoje tenho o prazer de trazer para vocês o doutor Aparício Paixão Ribeiro Júnior. Ele é advogado, mestre em ciência jurídica, ele é atualmente procurador ambiental do estado de Rondônia, que a gente teve o prazer de conhecer recentemente. Bem-vindo! Conta pra gente um pouquinho como é que é um pouquinho da sua história, como é que você saiu de São Paulo e foi parar lá em Rondônia, um trabalho que a Bruna cansou de elogiar vocês aqui, né? Uma atrás da outra, falou muito bem do trabalho de vocês. Conta pra gente um pouquinho, bem-vindo. Obrigado, é um prazer enorme estar aqui. Quero cumprimentar o professor Everton, a Bruna, e tive a grata satisfação de conhecer a Bruna e agora o senhor. Ela esteve recentemente em Porto Velho, visitou a gente lá, conferiu um pouquinho dos nossos projetos lá. A gente curte bastante o esporte e a natureza em Rondônia. A minha chegada em Rondônia faz algum tempo. Meu avô foi em primeiro, em 1979, em Rondônia, e Nossa, falou para meu pai: Olha, é uma terra de fartura. Vamos para lá que você vai se dar bem lá. Aí meu pai foi em 1980 para Rondônia. E eu fiquei em Rondônia até 80, depois voltei para São Paulo, para aqui em São Paulo, na capital, em 88, fiquei até 91 aqui. E depois fui indo, me formei em São José do Rio Preto. Mas a minha ida para Rondônia foi assim, foi uma grata alegria, satisfação. Se bem que hoje, assim, a transformação que a gente olha nesse período que a gente foi para lá de hoje é bem grande. Então, eu é. acho que essa experiência que eu tenho de vivência, eu costumo dizer que eu não sou ambientista nem desenvolvimentista. Eu sou realista, porque eu tive a oportunidade de olhar Rondônia na década de 80 e tenho a oportunidade de andar e olhar Rondônia hoje. Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado muito maior com a natureza e principalmente com a água. Olha que coisa. O que você pode dizer, então, que você viu lá no passado, o que mais marca você da diferença de quando você foi pela primeira vez? Você ainda tem essa sensação de que é uma terra maravilhosa? Como é que é? Ainda é, mas assim, ainda está faltando. Eu acho que as pessoas agora, Everton, nessa década agora, nós estamos entrando, as pessoas começaram a ter um pouquinho mais de consciência ambiental. Sim. Porque esse termo sustentabilidade, até um pouco tempo atrás, 10 anos atrás, nós não sabíamos que era isso, né? Então, assim, como eu estou em São Paulo, eu costumo dizer algumas coisas que eu fui para a Alemanha a primeira vez em 90, que eu fiquei um pouco assustado. São três coisas que me chamaram a atenção na Alemanha. A primeira era que em 90 eles já reciclavam o lixo, separavam o lixo. Eu perguntei lá na casa dos alemães que eu fiquei, para que estão separando o lixo? Estamos separando para reciclar, porque cada um tem que ter um destino certo, né? Então, isso em 90. E hoje a gente está em 2025 e lá, por exemplo, em Porto Velho não tem esse serviço de lixo reciclável. E outras coisas, a pontualidade do alemão, a educação que o alemão tem, me surpreenderam bastante. Eu cheguei lá em 80, era moleque, eu tinha 6, 7 anos de idade, e a gente tinha um sítiozinho bem perto da cidade, andava 4 quilômetros de asfalto, eu acho que 14 ou 13 quilômetros de terra. E eu ia de bicicleta pro sítio. Toda descida que a gente descia tinha um riachozinho, a gente parava para tomar banho e pescar, né? E era cercado de mata, o frescor da mata, a gente entrava de bicicleta, e hoje não tem mais isso. Hoje a gente vai lá, hoje era terra, hoje, hoje é asfaltada a via. Hoje você desce aonde era, onde tinha os rios, pequenos rios e riachinhos, não existe mais. Olha. Quando tem um filete de água muito pequeno. Então, assim, as pessoas desmataram a mata ciliar, a área de APP, e não perceberam que isso ia danificar o Nossa. próprio rio, né, o leito do rio. Então, hoje a gente não tem mais, é uma tristeza. Na região ali, as pessoas estão pedindo para cavar poço, fazer drenagem, etc., recuperando nascentes para tentar ver se a água volta, mas é muito difícil esse processo. Então, hoje, assim, eu vi isso no passado com muita abundância, com muita fartura, e hoje eu vejo com muita preocupação. E as pessoas estão sentindo isso, né? Então, assim, a gente chegou em Jaru, que era interior de Rondônia, 300 quilômetros de Porto Velho. A gente cavava um poço com 3, 4 metros, tinha água. Hoje em Porto Velho se cava poço com 80, 90 metros para chegar na água. Então, assim, é uma situação bem preocupante, Sim. que nós passamos no ano passado no Rio Madeira, que é um rio muito largo, tem uma densidade, tem um volume de água muito grande. Se atravessar um rio daquele porte a pé, é algo que não está certo, né?
E a gente tem um trabalho também ali, a Bruna teve a oportunidade de conhecer, que é a recuperação de nascente. A gente tem uma pista de motocross hoje, eu sou esportista, e o pessoal de Porto Velho ajuda a gente. Tem uma pista de motocross no meio da cidade. E lá tem 5 nascentes. Olha E aí eu só. tive a oportunidade de conhecer a Bruna, ela conheceu o nosso projeto. E a gente recuperou uma nascente já. E vamos tentar agora recuperar a segunda nascente. E Mas a causa é essa. como procurador aí no estado, né, que tem Pode falar. uma quantidade de recursos hídricos enormes e tem os problemas ambientais, alguns conflitos muito sérios. Fala um pouco para a gente aí da questão ambiental do estado. Quais são os principais desafios para garantir o acesso à água de forma justa e sustentável lá em Rondônia? A maioria do pessoal do povo de Rondônia são migrantes, né? Na verdade, eles migraram de outras regiões do país para ali para poder ter um pouquinho de terra, porque antigamente, até porque a nossa Constituição é de 88 e o pessoal costumou ir para lá na década de 70, era a época do militarismo ainda, existia um lema, acho que vocês conhecem o lema, era integrar para não entregar, né? O Isso. pessoal tinha a obrigação, o INCRA dava a terra e exigia que a pessoa desmatasse para forma de para ter o título definitivo. E isso gerou nas pessoas uma identidade de produção na região e as pessoas têm essa intenção de produzir, etc. Só que não é assim. Depois de um tempo, a gente começou a perceber, principalmente com a entrada em vigência do Código Florestal, mas antes disso, com a MP 2166, houve, na verdade, uma distribuição melhor do bioma amazônico, né? E esse bioma amazônico conferiu para a região da Amazônia ali uma restrição de reserva legal de 80%. E as pessoas que estavam ali, porque o Código Florestal antigo, o professor o senhor lembra, era 50%. Sim, Florestal antigo era 50%. E essa MP 2166 elevou para 80%. Na época eu lembro que houve uma revolução. A gente entendendo um pouquinho o legislador e olhando assim o bioma do mapa do Brasil um todo, eu acho que o legislador quis dizer assim, olha, aqui o sul e o sudeste você pode desmatar 80%, porque aqui é uma região de produção. Eu tenho uma região aqui que é um setor intermediário, que é o Mato Grosso, Tocantins, que é a região de Cerrado aqui. Eu vou desmatar aqui em torno de 35%. Não, vou desmatar 105% e preservar 35%. Só que a Amazônia é um lugar que você tem que proteger 80%. Por quê? Porque essa pessoa, eu penso que ela tinha conhecimento do mundo. Porque a verdade é que a última fronteira, na verdade, de riqueza que tem no mundo é a Amazônia. é, Então, as pessoas aqui, elas têm um pouco de relutância contra isso. Elas não se conformam quanto a essa questão de reserva legal. Elas têm aquela mentalidade antiga ainda de que vieram para cá para produzir, o INCRA chamou e o governo chamou. E é muito difícil isso, conscientizar as pessoas que nós tivemos uma alteração drástica do regime ambiental no país, e principalmente na questão de hoje que envolve a questão de eventos climáticos. Então, assim, sim. quem fez isso no passado, eu acho que foi muito inteligente. Foi muito inteligente em poder olhar esse bioma como um todo e falar assim, olha, aqui você vai produzir, aqui é uma área de intermédio, uma área intermediária, e aqui é uma área de proteção ambiental. Então, vamos proteger aqui, porque a riqueza ambiental também tem valor, né? E as pessoas não conseguem entender. Então, assim, a gente tem uma dificuldade muito grande hoje. A gente tem unidades de conservação no estado, todas têm uma pressão é humana, a gente fala, seja por desmatamento, seja por ocupação, seja por tentativa de regulação fundiária, a gente tem isso hoje. E a gente tem, assim, uma dificuldade muito grande em demonstrar ao público que esse não é o caminho. A gente tem uma briga muito grande aqui, principalmente com representação legislativa. Para o senhor ter ideia, professor, desde abril nós não temos orçamento para fiscalização de queimadas e desmates no estado de Rondônia. A Nossa, SEDAM enviou um projeto de lei para a Assembleia e eles têm os motivos deles. Eu não estou reclamando da Assembleia, porque se alguém vai na Assembleia com um deputado e reclama, essa reclamação pode não ser legal, mas é legítima, não é? Então eles não aprovaram o projeto de lei para esse tipo de ação ambiental. E nós estamos assim sem nenhuma ação ambiental de fiscalização de combate ao desmatamento e às queimadas desde abril. nossa. Desde abril nós estamos sem isso. Então, esse é o cenário hoje que a gente enfrenta. Não adianta a gente querer entrar com a força, entrar com a força e entrar
tentar de uma forma assim mais abrupta vencer isso que a gente não consegue vencer. A gente está tentando implementar o diálogo, trazer as pessoas para a licitude, dar uma oportunidade para eles saberem que isso é o certo, que nós precisamos cumprir lei, cumprir a agenda ambiental e etc. Então, esse é o caminho que a gente tem buscado, né? Na verdade, dar oportunidade para as pessoas que erraram voltar para a licitude. Esse é o caminho que tem buscado, o diálogo principalmente. Interessante, muito bom, muito bom. E falando nisso, você está falando de legislação, né, que é a tua área. A legislação ambiental ela é considerada bem robusta, mas é como você mesmo disse, tem muito obstáculo na hora da aplicação da lei, né? Que pontos acha que dá para ser aprimorado para a gente fortalecer, principalmente no caso dos recursos hídricos, essa proteção no país como um todo? A gente precisa, na verdade, eu acho que o grande começo da questão ambiental no Brasil passa pela educação, né? A educação. A gente tem Porto Velho hoje que tem, para não falar besteira, professor, tem menos de 10%. Eu acho que tem um 3 ou 4% de saneamento básico. Então, a gente, quem caminha ali perto do Rio Madeira, sabe o tanto de lixo que tem ali. A gente cuida muito mal da água. E o caminho que nós temos que começar é nas escolas. E se não cuida bem, a gente tem um desperdício muito grande de água, a gente tem um nível de poluição altíssimo, né? A gente pega o Instituto de Água Sustentável para ir fazer um poço em Calama, que é a região que tem muita água, isso é impensável, É, não é verdade? Isso é impensável. Só que para quem não a gente conhece a está região, é vivenciando isso. impensável, é verdade. A região Calama é uma região de muita água, o pessoal que não conhece, é de muita água. A gente chega através do Rio Madeira ali, ou chega, às vezes, outros riozinhos menores, mas é uma região de muita água. Para você ter ideia, você tem acesso ou de helicóptero, né, ou de barco. E pensar que lá não tem água potável para a pessoa beber, então, assim, é algo que está muito errado. Então, eu acho que o caminho é educação ambiental, implementar isso. A questão hoje de tratamento de políticas públicas hoje para a questão do meio ambiente, a gente sabe hoje que a gente está sofrendo hoje muitos viés econômicos em conta disso. A questão da pauta da soja, da moratória da soja, ela veio implementar no Brasil assim, olha, se vocês não querem cumprir a legislação ambiental, a gente não vai mais comprar a sua soja. Porque hoje a gente está vendo que vocês não têm uma responsabilidade ambiental, não têm um cuidado com a água. E a gente costuma dizer que a gente tá, na verdade, como é que é? Exportando água, né? Porque a soja que estão sendo plantadas aqui no Rondônia, a gente está exportando a soja e a água junto, né? Então, eu acho que tudo, professor, começa pela educação. A educação é o berço de tudo. A partir do momento que a gente educar as pessoas e mostrar a importância da água na vida da gente, na vida da agricultura e dos ciclos hoje fechados, eu acho que as pessoas vão cuidar melhor dessa água. Essa é uma das missões do Instituto Água Sustentável, a gente tentar educar as pessoas. Eu Perfeito, concordo perfeito. completamente com isso. Agora, e fora do campo jurídico, como é que a relação com a natureza, né, e especialmente com a água, influenciou a sua trajetória profissional? Existe alguma vivência, memória marcante que moldou esse seu olhar sobre o tema, além da sua ida inicial lá para Rondônia? É a minha infância, né? Minha infância marcou bastante porque em Jaru tem um rio que chama Rio Jaru. A cidade foi batizada Rio Jaru. E esse Rio Jaru a gente passa na cidade, a gente pescava no Rio Jaru, tomava banho no Rio Jaru. E quando não, ia pra fazenda do meu pai, lá tinha um sítiozinho, tomava banho no rio, nos riachos ali. E quando eu vi que não tinha mais esses riachos, o Rio Jaru a gente não consegue pescar mais, a água não é mais potável. E eu comecei a olhar aquilo com uma certa preocupação e aí surgiu uma preocupação e essa ideia de tentar buscar de alguma forma esse equilíbrio, buscar mudar esse cenário. Então é por isso que a gente, onde tem hoje natureza, onde tem hoje, a gente tenta fazer essa parte. Embora assim, professor, é muito difícil, não é fácil. A gente olha assim, eu em casa, eu separo meu lixo, só que o caminhão de lixo mistura tudo, né? A gente passa na rua, vê um monte de lixo, passa no Rio Madeira, nos barrancos, cheio de lixo. Então, assim, é um cenário difícil. É É difícil. muito difícil isso, mas a gente tem buscado ao longo do tempo e a gente tem pedido apoio da Limero. A Limero é uma associação de esportistas do estado de Rondônia. Ela faz hoje o campeonato estadual de motocross no estado de Rondônia. Esse ano nós temos 30 etapas. 30 etapas esse ano. Então a gente tem buscado, através da Limero, através dos pilotos de motocross, conscientizar a população.
Então, onde a gente vai, a gente planta árvore, a gente faz um trabalho de educação voltado agora às queimadas, ao desmatamento. Então, essa é a forma que nós encontramos hoje de unir o esporte ao meio ambiente para levar Interessante. essa mensagem à população. Conta pra gente aí, sobre algum caso ou uma ação emblemática que a atuação jurídica foi decisiva para proteger mananciais ou rios aí em Rondônia, por favor. A gente teve assim, eu sou na área ambiental faz 2 anos, mas assim, num passado nós tivemos uma demanda muito grande com as usinas, né? As Ah, usinas são em geral vieram implementar, vieram construir aqui no Rio Madeira essa questão que envolve as usinas, construir as usinas mesmo para gerar energia, né? E tinha uma questão que a gente demandou, porque eles iam, a gente sabia, já tinha um estudo que a construção das usinas iam elevar o nível da água, e eles apresentavam na época uma cota, que a gente chama cota 70, e a hum, gente sabia que ia passar da cota 90, ou seja, ia alagar muito, muito mais. muitas regiões aqui no estado de Rondônia, e com isso ia trazer alguns tipos de prejuízo à população e até para a fauna e para a flora, Claro. né? A gente ia ter um aumento de malária, aumento de dengue, aumento de mortalidade de próprios seres vivos, porque quando você for, joga água em cima de algumas vegetações, elas são tóxicas, elas poluem, né? Então, assim, essa foi uma ação bem emblemática. Nós tivemos, acho que foi em 2007, entramos com essa ação, e até hoje está repercutindo essa ação. Então, assim, a gente tentou também com essa ação fazer a recuperação da estrada de ferro Madeira Mamoré, que nós temos aqui uma estrada antiga que ligava Porto Velho até Guajará-Mirim, que era a escoação da borracha na época. Essa era um ponto forte de Rondônia. E essa estrada hoje está totalmente abandonada. A gente tem hoje as locomotivas, os vagões, os pontos principais, as pontes de ferro que foram mudadas, estão abandonadas. Então, assim, através dessa ação, a gente buscou proteger o material e o patrimônio histórico e Olha, também a questão ambiental e a questão das águas também em Rondônia. É uma ação bem emblemática que hoje está se resolvendo, né? As usinas elas estão implantando ações, estão recuperando as pontes, estão recuperando o patrimônio histórico todinho, e estão fazendo um trabalho de observação e contenção dessa água. Eu não sei se o senhor teve conhecimento, o Acre foi isolado por 2 ou 3 oportunidades, 2014, eu acho, 2016, por conta do aumento expressivo de água. Só ia, na verdade, mantimento para o Acre de avião, né, por conta sim, disso. eu Então, lembro. essa ação a gente entrou com essa em 2007, até hoje ela corre na justiça, e a gente conseguiu colher bons frutos dessa ação, graças a Deus. Muito interessante. Eu conheço, eu não conheço Guajará-Mirim, mas eu fui do outro lado, no Guaiara-Mirim, Guaramirim, na Bolívia. sim, Eu fui sim. um trabalho lá em Guaiara-Mirim, acredita? Muitos anos atrás. Eu sempre vou lá. É um lugar bem, bem, bem de paz, bem tranquilo. Eu sempre vou lá. É bem tranquilo. Mas eu não atravessei para o Acre, eu fiquei do lado da Bolívia só. Né? Bacana, bacana. É interessante, interessante. É uma região. Então, mas nesse seu trabalho aí, deixa eu fazer uma pergunta interessante. Qual que é o tamanho do aparato que você tem de pessoas para te ajudar aí? Porque é bem menor do que o que a gente tem aqui no Sudeste, né? É, Parece essa que é você uma está pergunta, sozinho, né? essa é uma pergunta bem difícil, né? É bem difícil porque ela expõe uma face da questão ambiental. Não vou dizer que é Rondônia, eu acho que é no Brasil, né? No Brasil, A sim. gente tem julgados no STJ que dizendo que a ausência de aparato, a ausência de estrutura é uma forma de estimular a questão do meio ambiente, né? Então, assim, seria uma omissão do Estado. Eu não vou dizer que é uma omissão do Estado de Rondônia, não, mas é porque a gente tem um limite aqui de procuradores, a gente tem um limite orçamentário, e Claro. hoje nós somos em 2 procuradores, eu e a doutora Laís, para o Estado inteiro. E a Nossa, gente conta cada um com 3 assessores. É muito pouco, é pouco. né? A gente devia, muito pouco, eu acho que a gente devia ter um pouquinho mais, mas a gente está fazendo o que a gente pode, né? A gente tem, por exemplo, a gente tem uma reserva aqui que chama Jaci Paraná. Essa reserva, ela foi invadida algum tempo atrás e nós temos mais ou menos 1.500 ações para entrar com de intrusão e de cobrança de dano ambiental. E a gente está fazendo, né? Na nossa velocidade, no nosso tempo, a gente faz, às Com vezes, dois 100, procuradores. às vezes, e tem outras demandas, não são essas, né? Às vezes 100, às vezes 80, às vezes 90, às vezes 120 por mês, ações a gente vai fazendo,
né? E a SEDAN do mesmo jeito. A SEDAN, como eu falei para o senhor no começo, ela está sem orçamento para fiscalização, ela tem só 100 servidores efetivos, a SEDAN, a maioria dos servidores são concursados, isso não vem dessa gestão do governador atual, mas de governadores anteriores, e eu acho que era importante isso, né? A gente dá uma olhada com melhor, mais carinho à secretaria e à Procuradoria Ambiental. Mas é o que a gente tem, a gente não reclama e a gente tem que tocar assim, não podemos ficar reclamando, temos que fazer o que a gente pode, o que é possível, Claro. e temos tentado buscar implementar realmente a legalidade ambiental no estado de Rondônia. Muito bom. A gente está fazendo, o Instituto está fazendo um trabalho junto com a Visão Mundial aí, né, de cuidar das comunidades, de cuidar de água para as comunidades. Tem outras iniciativas parecidas? Como é que a gente pode tentar ajudar mais? Se tiver alguma forma da gente colaborar, a gente está muito interessado. A Bruna se apaixonou pela região aí, igual você se apaixonou quando você estava visitando quando era criança, né? E a gente se tiver oportunidade da gente conseguir mais trabalho por aí, a gente vai gostar muito. Aliás, eu vou para Rondônia em novembro. A gente vai se encontrar lá. Vamos Tá? se encontrar, vamos se encontrar. Então, professor, foi uma grata satisfação conhecer a Bruna, conhecer o Instituto, conhecer acho que é Renata, né? Renata? Renata, e Isso. elas deram uma volta com a gente lá no Parque de Exposição para conhecer as nascentes. Foi uma grata satisfação. Eu, por morar na região, e a questão da informação em si, a gente sabia que tinha alguns pontos críticos, mas a gente sabia que o nível estava nesse patamar. Quando a Bruna começou a conversar comigo a respeito dessa situação de montagem de cavação de poço, etc., eu percebi e comecei a pesquisar um pouquinho mais, e realmente a situação é mais séria que a gente pensa. Porque, assim, professor, esses dados que vocês têm na mão hoje, eles não estão dispostos para nós. Impressionante. É Impressionante. impressionante. Né? E até porque a gente tem uma questão que envolve a delegação para alguns municípios Hum. dessa questão ambiental e a gente acaba perdendo essa informação. Então, isso que a Bruna trouxe foi muito importante. Até eu conversei com a Dani, que é a menina que toma conta das nossas águas, recursos hídricos aqui em Rondônia, na SEDAM, e pedi para ela, ela também está sozinha, mas de alguma forma pedir para ela compilar dados. Nós precisamos sentar e ter algum tipo de compilação de dados e Claro. informações nos municípios sobre essa questão da água. Ela falou que faria isso. Então, Tá assim, ótimo. para mim, pessoalmente, foi muito importante conhecer a Bruna, conhecer o Instituto, porque me abriu os olhos para outros cenários que eu não tinha observado anteriormente. Eu agradeço muito a vocês. A gente é que agradece, a gente sabe da ajuda que você deu, do suporte, isso acelerou muitos trabalhos aí, facilitou a gente conseguir andar. A gente ainda tem mais uma fase grande do projeto pela frente aí, a gente vai poder ajudar mais. E por isso estou falando, se tiver mais possibilidades de alguém que tenha. Porque tem algumas empresas grandes que estão interessadas em fazer projetos aí, né? Em bancar projetos de melhoria, principalmente de acesso à água. A gente está interessado, a gente trabalha para isso mesmo, essa aqui é a ideia. Com certeza, com certeza. Se tiver ao meu alcance aqui, estou à disposição para ajudar o senhor aí, o Instituto. E o senhor vindo para cá, vamos tentar fazer alguma reunião, chamar alguns empresários para tentar demonstrar esse trabalho e convidar as pessoas para a integração, né? É importante isso. Ah, nós vamos fazer sim, tem grande chance. O trabalho é um trabalho muito bonito, vai dar um resultado interessante. A gente vai fazer educação de crianças, já está tudo programado, já estamos andando, os livrinhos já ficaram impressos, vamos levar para aí. Bacana, Vai ser um resultado muito agradável de ver as pessoas mais felizes usando melhor água. Por favor, bacana. agradeço demais a sua gentileza em participar com a gente aqui. Por favor, faça suas considerações finais. Agradeço, foi um prazer muito grande conhecer a Bruna, conhecer o professor Everton, e conhecer o trabalho do Instituto Água Sustentável. Eu fiquei impressionado pelo trabalho, pelo amor que vocês têm pela causa, e fiquei surpreso também pelo grau de complexidade que a gente envolve hoje o estado de Rondônia. Como servidor público, como cidadão, como pessoa, estou à disposição, sempre que for precisar, aqui no estado de Rondônia, para poder ajudar, auxiliar.
Tá ótimo, agradeço muito pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho aí. No que a gente puder ajudar, você pode contar com a gente. Obrigado a todos. Eu tive aqui com o doutor Aparício Paixão Ribeiro Júnior, que ele é o procurador ambiental do estado de Rondônia, faz um trabalho muito nobre, num estado muito lindo para as pessoas conhecerem. Obrigado, Aparício. Obrigado pela ajuda. Obrigado, grande abraço. Um abraço.